Olá, então, pessoal. Boa noite a todos, todas e todes. Sejam, muito bem-vindos a esse grupo de estudos do Meu Pequeno Baobá. Caso vocês, tenham já participado de algum ou não tenham participado, meu nome é Bernardo e eu sou das pessoas responsáveis, pelo Meu Pequeno Baobá, e a outra pessoa é a Lediane. Quer começar a apresentar, Led? Ou... Vou colocar porque tem pessoas que não nos conhecem ou nos conhecem fora do contexto do Baobá, que hoje está participando aqui do grupo também, as meninas que trabalham comigo na escola, onde eu faço a coordenação pedagógica. Já está aparecendo para vocês? Sim, agora tá. Então, aqui a capa do nosso grupo, né, a gente vai conversar um pouco sobre o corpo e o lugar da criança na escola da infância. Hoje é o primeiro encontro, e o segundo encontro, se eu não estou completamente enganada, é dia 5 ou 4. Primeiro sábado de setembro. Então, como o Bernardo já anunciou, nós dois temos esse espaço nas redes sociais chamado Meu Pequeno Baobá. Esse espaço ele foi iniciado lá em 2018, inicialmente só no Facebook, e era um conteúdo que só eu não gerava, só compartilhava conteúdos de outros espaços. E durante a pandemia, eu e o Bernardo, nós éramos colegas de trabalho em uma escola, e a gente acabou conversando e decidimos abrir o espaço também no Instagram. E desde então a gente produz conteúdos que são autorais, que são nossas opiniões, colocações. E vamos alimentando esse espaço que é no Facebook, no Instagram e no YouTube também. Então, só como a maioria já me conhece, vou me apresentar rapidamente. Acho que tem duas pessoas no grupo que não me conhecem. Então, eu sou pedagoga, fui formada através de bolsa do ProUni, né, pela Unicinos. Eu também sou especialista em educação infantil, abordagem Reggio Emilia pela Unina e em orientação educacional pela Uniaselv. Né, eu trabalho com educação infantil desde 2007, construindo um percurso em estágios, monitorias, trabalhando em brinquedoteca, na SMED, vários contextos que foram me formando enquanto professora, né? Mas eu sempre digo que a minha melhor experiência, que foi a que mudou a professora que eu poderia ter sido e a professora que eu fui e sou, foi a experiência de trabalhar na Unibrinq, que é a brinquedoteca da Unicinos, onde eu conheci a professora Marita Redim, que me apresentou as pedagogias participativas, lá em 2010. Então, lá em 2010, eu já estava começando a me interessar por M. Pickler, por Malaguzzi, por Steiner, e desde então venho estudando. E atualmente, então, eu faço esse contexto junto com o Bernardo no Baobá, e sou também coordenadora pedagógica de uma escola de educação infantil em Porto Alegre. Então, eu sou o Bernardo Lima. Eu, que nem a Lede, me formei também pelo ProUni, mas na PUC, aqui do Rio Grande do Sul, e me formei primeiro em Educação Física. Eu não queria ser como professor, era uma profissão que eu achava muito estressante, e continuo achando estressante, mas, enfim, acabei gostando. E no último semestre do curso da Educação Física, eu fiz o curso de um profissional de apoio para trabalhar na educação infantil. Daí entrei para a escola, com eu e ele, a gente trabalhava em 2019 como um profissional de apoio, essa pessoa que auxilia, e hoje em dia eu estou como professor da turma. E, que nem a Leite falou, uma das coisas boas, se é que a gente pode dizer boas, mas enfim, uma das coisas que a gente conseguiu tirar da pandemia foi a questão do meu pequeno baobá, que era uma coisa que eu tinha, uma vontade que eu tinha já de criar conteúdo sobre educação, questionamento, enfim. A Leite também já tinha, então a gente conseguiu se encontrar e criar essa página. E por que a gente sempre quer se apresentar, dizer quem a gente é um pouquinho da nossa vida, enfim, porque a gente acredita que a questão do grupo de estudo é muito potente por causa disso, porque a gente consegue saber um pouquinho da vida do outro e do olhar desse outro, Porque a gente vai ver, conseguir ler o mesmo texto
e daqui a pouco a gente vai ter opiniões, né, muito diferentes, porque a nossa bagagem, o nosso olhar para ele vai ser diferente. Então, a gente está em 13 pessoas. Se vocês quiserem se apresentar, assim, dizer o nome, se atua na educação infantil, com que turma, enfim, algo que vocês acham relevante para que a gente possa conhecer um pouquinho das pessoas que estão participando desse grupo. Alguém gostaria de começar? Lu, teu microfone está fechado. Peraí que eu vou tentar. Eu vou pedir para ligar, daí eu acho que tu consegue. Eu tentei também, mas não... Eu acho que ela parou, eu não sei. Consegui. Já. Então, boa noite, tudo bem a todos? Boa noite. Meu nome é Lucilene, eu sou educadora infantil, eu trabalho numa escola há 21 anos na Geração Criança em Porto Alegre. Obrigado, Lucilene. Mais alguém, pessoal? Eu vou me meter, tá? A Lu não falou, mas ela trabalha com bebês. Acho que a maioria desses 21 anos, né, Lu? Isso, eu trabalho com os berçários. A Deise está com o microfone aberto? Quer falar? Pode ser eu. Sou a Deise, já estou há quase 22 anos, né, na carreira do magistério, entre trabalhar no fundamental, com alfabetização, sala de recursos, laboratório de aprendizagem, assessoria dentro de Secretaria de Educação, e agora, nos últimos 7 anos, somente com educação infantil. E nos últimos 5 anos, na coordenação pedagógica de uma EMEI, no município de São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Obrigado, Deise. A Deise já tem cadeira cativa nos grupos de estudos do Meu Pequeno Baobá. Gosto muito. E aí, a gente agradece. Alguém mais gostaria? Eu vou lendo aqui. A Tatiana botou: eu sou Tatiana e trabalho na educação infantil, ainda em teletrabalho, até tomar a segunda dose da vacina. E a Sanara colocou que estou iniciando agora esse percurso. Também fui bolsista pelo ProUni. Alguém mais gostaria, pessoal? Senão a gente... A Maria, não sei se quer falar, Maria? Ou Pode falar, pode falar. Eu? Isso. Aparece aí Cantarolê, mas o meu nome é Isabel Cristina. Eu estou em Sabará, Minas Gerais. Participei de um outro momento de estudo aí com vocês, eu gostei muito. E eu trabalhei a vida inteira também com os pequenos e não consigo largar disso. Então, eu faço um trabalho, um estudo também para estar sempre interagindo com a criançada, com a escola, porque apesar de eu ter saído da escola, a escola não saiu de mim. Eu fico assim encantada e apaixonada com a criançada, quero estar sempre aprendendo para poder saber lidar com eles. E agora também eu tenho 2 netos, então muito me interessa tudo relacionado com eles para eu poder estar interagindo e melhor vivendo com eles. Isabel. Obrigado, Isabel. A Elaine colocou: sou a Elaine, estou iniciando como professora de educação infantil, segunda vez que participo no grupo e gostei muito. Sou de São Paulo. Obrigado, Elaine. A Maria, quer falar, Maria? Não? É que antes eu achei que estava querendo falar e estava mudo.
Tá fechado teu microfone, Maria. Agora muda. Tem agora? Sim, agora sim. Eu sou a Maria e trabalho com educação, sou educadora, trabalho com a Lucilene também, da Geração Criança. Ela foi despedida já? Deixa de novo. Obrigado, Maria. Nada. Mais alguém, pessoal? Não. Eu acho que a Carla quer falar, mas tá fechado também teu microfone, cara. E agora? Agora foi. Eu sou Carla, moro em Salvador, Bahia. Trabalho no Centro Municipal de Educação Infantil, com crianças de 2 anos já 8 anos. Já tentei mudar algumas vezes para um outro grupo, mas a gestora nunca deixa. Até fui 3 meses esse ano, depois ela me pediu para voltar, e aí eu sigo com o grupo 2, que eu gosto muito, inclusive. Mas foi uma turma que era minha no 2, aí eu queria acompanhar o grupo, mas ela teve uma certa dificuldade com o professor para o grupo 2, porque ninguém quer ir para o grupo 2, não sei porquê, e aí, como eu gosto, aí resolvi voltar, e é na rede pública, né? Grupo 2 seria o quê, Carla? Qual a idade? É 2 anos. 2 anos? Isso. Tá. Mas eu ia dizer, é bem difícil. Não sei, mas parece que a maioria dos professores não querem trabalhar com os bem pequenos. Né? Lá na escola é assim, as pessoas não querem trocar de turma porque ninguém quer ir para o grupo 2. E assim, eu não queria sair do 2, eu só porque surgiu uma oportunidade para seguir com o meu grupo. Aí eu achei interessante. Por conta da pandemia, eu permaneci, fui com eles até o 3. Aí chegou no 4, aí eu fiquei 3 meses, aí ela me pediu assim, volte, por favor, se você não quiser, tudo bem, mas assim, se você quiser, eu vou ficar bem feliz. Aí eu disse, não, tudo bem, para mim também tá bom. Acho que já estão encaminhados, e aí eu voltei para o 2. E assim, o 2 nesse remoto é um desafio muito grande. A educação infantil por si só já acho que é um desafio grande no remoto, né? E sendo crianças do grupo 2, nunca estiveram, é a primeira vez deles na escola, das famílias com crianças pequenas também. Aí é bem complicado, mas é o que tem por um momento. Cadê para desativar o áudio? O vídeo e o áudio. Obrigado, Carla. Caso alguém mais gostaria, pessoal? Acho que não. Acho que o pessoal fica com vergonha, mas já vou aproveitar para falar, pessoal, que eu e o Bernardo, a gente organiza, nós somos mediadores, vamos dizer assim, da discussão, mas todo mundo é convidado sempre a se colocar, não precisa ser nos 10 minutos finais, que daí nem dá tempo da gente falar e nem lembra mais o que queria, né? Quando vocês tiverem um apontamento, uma contribuição, uma dúvida do coletivo, podem abrir o microfone, ou se tiver outra pessoa falando, pode usar a ferramenta de levantar a mão que tem ali nas reações. E aí a gente passa a palavra para vocês sem problema. Eu vou retomar a apresentação, mas como eu disse, ela é um norteador para a gente não se perder na conversa, mas fiquem à vontade também para interromper. Já apareceu de novo? Sim. Então, só para contextualizar, por que a gente pensou em fazer um grupo falando sobre o corpo e o lugar desse corpo da criança dentro da escola, né? E porque, de uma maneira geral, a gente costuma enxergar a escola como um local de aquisição, de construção do conhecimento. Mas a gente, na maioria das vezes, não relaciona esse processo de aquisição do conhecimento ao movimento e ao corpo da criança. Né? Então, a gente propõe esse espaço para que a gente possa refletir sobre essas questões e sobre os nossos modos de ver e fazer na escola da infância, porque a gente acredita que é urgente e que muitas vezes a gente justamente não se dá conta disso. Eu até sugeri
que vocês vissem um vídeo que é sobre as crianças esquecidas. Alguém conseguiu assistir? Acho até que antes da gente passar aqui, só mostrando para vocês a foto que eu compartilhei lá, dos livros que vão instigar essa primeira conversa, né? Eu vou fechar só porque eu acho que é importante ver se alguém assistiu e como foi esse momento, porque eu confesso para vocês que eu já vi esse vídeo várias vezes e sempre que eu vejo, ele causa uma reação de desconforto. Por quê? Porque a gente, muitas vezes, dentro da escola, uma fala que eu já fiz em outros contextos, a gente deixa de enxergar a criança como uma pessoa, principalmente o bebê, e passa a enxergar ele como um objeto de trabalho. E o que a gente faz com o objeto de trabalho? A gente manuseia, né? A gente pega, bota aqui, bota ali, aqui, limpa lá, bota comida na boca, e aí a gente esquece que, pô, é um ser humano em formação. E esse vídeo, ele mostra bem, porque aquelas pessoas não eram pessoas ruins, não eram adultos ruins, eram adultos que entraram dentro de um esquema mecânico de trabalho e passaram a não ver mais as crianças. Eles sabiam, esse é o que tem otite, esse é o que faz aquilo, esse é o que está sempre com o nariz escorrendo. E as crianças não tinham, elas foram apagadas, né? Não tinham mais identidade. Não sei se alguém quer trazer algum relato sobre o vídeo. Eu gostaria de comentar, assim, me deixou também muito, assim, abalada, né? Por ver aquilo, pela data lá é 1990, né? Mas, na verdade, eu fiquei muito triste porque eu faço um trabalho assim de visitar algumas escolas e tal, e então eu pude ver isso assim, não ao pé da letra como aquilo lá, mas assim de certa maneira ainda com muitas marcas daquilo, sabe? Em algumas escolas, assim, recentemente, algumas creches, né, que são só conveniadas com o município e tal, as pessoas que trabalham também não têm uma formação, não passam por capacitação, exatamente fazem a mesma coisa, tratam as crianças como objetos. Fiquei muito triste, assim, e essa também é uma das razões, assim, de me interessar, porque eu fico aqui pensando no que forma que eu poderia estar interferindo e ajudar essas crianças, sabe? É muito preocupante, né? Muito preocupante. E vocês sabem que essa questão que o vídeo traz, né, dos adultos tratarem das crianças como a partir do seu diagnóstico, tem muito a ver como a gente faz isso também, né? De que a medicina foi um conhecimento que salvou muito da humanidade, né? Enquanto, né, a gente consegue tratar uma doença porque a gente sabe do diagnóstico e tal, mas daqui a pouco a medicina ela tem esse poder de tudo virar rodar em torno dela. Então, daqui a pouco a criança tem aquele diagnóstico e os adultos conseguem ver somente isso. E tudo bem, essa criança pode ter o espectro autista, pode ter alguma deficiência física, alguma deficiência motora, enfim, mas ela não é só isso, né? E eu acho que é esse perigo que a gente tem, às vezes a rotina nos consome tanto que a gente passa a ver esses indivíduos com coisas e, né, por que isso acontece? E pensar que na educação infantil, que são pessoas que estão mais vulneráveis ainda, que é difícil fazer isso no ensino médio, por exemplo, que são pessoas que já estão ativas, já têm uma voz, né, já vão revidar as ações que tu vai ter. Agora, com uma criança, ela está ali absorvendo tudo que tu for dar para ela. Você vai dar afeto, ela vai absorver, a forma como vai tratar, ela vai absorver. Então, é importante que a gente comece a se questionar que são pequenas coisas, né, de tu chegar no corpo do outro, não pode chegar sem anunciar, enfim, são pequenas coisas que às vezes a gente tem que estar atento e que coisas que os textos de hoje vão tratar. Inclusive tem um vídeo que a Silvia Nabja, que é a presidente da Rede Pickler Brasil, ela costuma compartilhar, que é explicando de uma pesquisa que foi feita com crianças hospitalizadas, né, em UTI neonatal.
E aí essas crianças, elas viviam uma situação que também é de abandono, porque elas só recebiam cuidados médicos. Então, elas choravam. E com o passar do tempo, elas deixaram de chorar, porque ninguém atendia elas. Até que elas pararam, inclusive, de escorrer as lágrimas. E algumas crianças que participaram dessa pesquisa vieram a óbito. Né? Quero procurar até para compartilhar com vocês. Por quê? Porque o abandono, a tristeza, ele também mata, né? A gente não para pensar nessas consequências. E eu lembro desse vídeo toda vez que eu vejo alguma família que diz: ah, eu deixei chorar 3 noites. O que a gente está dizendo quando a gente deixa a criança chorar? Que não importa o quanto tu te manifeste, ninguém vai vir te atender, né? Então, o que tu faz? Tu te cala. Né? Então, olha as mensagens que a gente vai passando para as crianças, muitas vezes de maneira inconsciente, porque eu acredito que pais e mães que têm boa relação com seus filhos não querem passar essa mensagem, mas acabam passando, né? Então, são coisas para a gente também ter esse cuidado. Vou retomar aqui. A gente vai começar falando do livro Do que Fala o Corpo do Bebê e do capítulo Bebês na Educação Infantil, o desafio de construir um novo olhar, que é da Zilma de Moraes Ramos de Oliveira. E aí a gente trouxe aqui vários apontamentos que aparecem na leitura do texto, tá? Na leitura desse capítulo. A Zilma, ela traz um recorte de uma pesquisa da qual ela trabalha, que é, deixa eu falar para vocês para não mentir, que é em Ribeirão Preto, tá? Na USP. Então, é um recorte também pensado dentro de um contexto de pesquisa acadêmica, né? E ela já começa a nos fazer algumas provocações, né? Que atualmente, a nível de Brasil, a gente está na educação infantil inspirado, a gente sempre diz, né? Nós somos inspirados em diversas abordagens. Então, existe uma pluralidade que, por vezes, não é uma coisa positiva. Porque no momento que a gente não se firma dentro de um posicionamento, dentro de uma decisão de seguir um percurso, a gente acaba fazendo uma coisa que a Leila de Oliveira sempre fala, né? Que é pegando, aqui na escola tem uma mesa de luz, tem um mobiliário Pickler, tem um mobiliário Waldorf, tem isso aqui que é Montessori, e por que a gente tem tudo isso? Né? A gente não se questiona, a gente só vai colocando tudo para dentro da escola, porque agora tem que ter, né? E não é tem que ter por quê? Por que eu quero isso? Isso tem um contexto, tem uma validade para ser utilizado dentro da escola? Então, uma questão para a gente pensar também, né? E, em seguida, ela traz também uma reflexão sobre o que é, né, bom, o que é base de construção do conhecimento da criança. E ela afirma que são todas as manifestações físicas, desde o choro, o riso, o ficar envergonhado, tudo isso faz parte dessa construção da consciência de si e do outro, das relações, que o bebê passa a expressar desde que nasce, né? Tem vídeos, inclusive, de bebês que tinham nascido há poucos minutos e o bebê ele já é capaz de reproduzir, de imitar a ação do adulto. Tem um vídeo que o pai está segurando o bebê recém-nascido e ele fica colocando a língua, né? Assim. E passa alguns minutos, o bebê recém-nascido também põe a língua. Porque o bebê busca desde o nascimento se vincular. Nós somos sociais desde sempre, né? Então, se essa é a ação do mundo, eu vou tentar me colocar e reproduzir. E Lady, isso que tu fala da questão da criança imitar, reproduzir, enfim, tem a ver também com um outro grupo que a gente está fazendo, aí a Lady e acho que a Patrícia também, né? Foi sábado agora, e daí a Keila estava falando assim, daqui a pouco os adultos pegam e jogam a criança para cima e pegam, a criança ri, a gente entende, só que legal, gostou. Mas daqui a pouco a criança está rindo porque ela entende que assim o adulto vai, né, a pessoa que dá alimento para ela, faz ela dormir, que enfim, cuida dela, tá rindo, então vou fazer também. Então, né, se essa criança que tem minutos de vida, né, que nasceu há alguns minutos,
já está conseguindo estabelecer relações com o outro, fica uma criança de alguns meses já não vai estabelecer. Então, que tem a ver também com a conversa que a gente estava tendo no grupo de ontem, aqui no meu pequeno Baobá. A gente começar a ver essa criança como um ser ativo no mundo. E não só assim, ela está recebendo, não. A partir do momento que ela chora porque ela quer comida, ela está dizendo alguma coisa. Ela está nos comunicando. E a gente tem que estar atento a isso. E uma coisa que a gente já conversou no Baobá, a questão das emoções, assim, da valorização das emoções na escola. Então, a gente não pode confundir, assim, o choro da criança porque ela tem que chorar, né, faz parte da vida chorar, ter alguma dor, alguma coisa assim, mas não pode também passar para o descaso, assim, de tá, ok, será que esse choro é um choro de mãe ou um choro de, né? Mesmo que seja um choro de mãe, a gente tem que dar, a criança tem que sentir que tu tá ali, caso tu precise. Então, né, é uma situação bem complexa, a gente não pode ir para nenhum extremo, nem a gente ignorar o choro da criança, por exemplo, e deixar ela lá sozinha, e também nem a todo momento que ela chorar, o adulto lá em cima, porque também ela nem vai querer exercitar outras formas de diálogo, se só o choro se comunicar. A troco de que ela vai começar a falar que ela está com dor, se ela só chora e o adulto vai lá socorrer. Então é toda uma relação que é complexa, que a gente tem que estar atento no dia a dia, assim, né? Inclusive, essa questão do choro, eu acho que o bebê é o ser que mais sofre com o choro. Porque, geralmente, o bebê que chora, o que a gente faz? Né? Um bebê pequeno, dá mamar. Chorou, tá com fome. Chorou, tá com fome. E aí, a gente pode estar desenvolvendo um futuro adulto ansioso que come quando está ansioso. Porque se eu estou desconfortável, choro e ganho comida, eu vou começar a construir uma relação de que para sanar a minha ansiedade, o meu desconforto, a minha infelicidade, a minha indignação, eu como. Né? Então, olha essas coisas que a gente já institui no nosso desenvolvimento lá quando a gente era um bebê. E essa fala que o Bernardo traz, que ele fala da manha, o que é a manha, né? Porque a gente se esquece, eu sempre brinco, né? Que a criança da educação infantil, ela tem no máximo 5 anos de existência no planeta Terra. E o que um ser de 5 anos de existência no planeta Terra pode ter de consciência suficiente para me manipular eu com mais de 30 anos na cara? Não. É o meu olhar, é a minha interpretação que faz olhar para a criança e achar que ela desenvolveu um jeito de me manipular. A criança, claro, ela vai interagir, pode usar o choro para atingir o adulto, mas não é uma manipulação, não é uma coisa maliciosa, como a gente muitas vezes interpreta. Ah, ele fez de propósito. Não. Né? Ele só está usando ação e reação, que é o primeiro sinal da criança, né? E fora que também a questão da emoção, parece que a criança na escola, ela só pode ser feliz, né? Se ela não pode se frustrar, ela não pode sentir saudade, chorar, ela não pode ficar com raiva, só pode ser feliz. Quando tá feliz, tá tudo ótimo. Se saiu da felicidade, já desorganiza os adultos que trabalham com a criança. E não, a gente tem que justamente acolher e nomear essas emoções, né? Ai, agora tu fez isso porque tu tá sentindo raiva. Eu vi que tu queria brincar com aquele brinquedo, só que só tem um, né? E a tua colega pegou primeiro. A gente tem que conduzir e ir ajudando a criança a lidar com isso, né? Desde pequenos, né? Porque muitas vezes, eu sempre conto que na escola que eu fui trabalhar, antes ainda do Bernardo, eu fui trabalhar no berçário. E aí perguntaram para a menina que já trabalhava lá. Ah, o que tu achou da Leidiane? Que eu tinha ido fazer um teste, né? E ela falou, olha, eu achei ela estranha, porque ela fala com os bebês. Porque não se tem o hábito de olhar para um bebê no berçário que não fala, que não engatinha e conversar com ele, né? E como é que a gente vai ensinar a criança a se comunicar se a gente não se comunica com ela, né? Tem até um estudo que diz que filhos de mães solo, mães que não têm companheiro, costumam falar mais cedo, porque a mãe conversa mais com o bebê quando ela só tem relação com essa criança. Então, também é uma coisa interessante da gente pensar. E o livro também traz alguns pontos sobre a relação, que por muito tempo se pensou que o bebê ele não era capaz de se relacionar com os seus pares,
que ele só constituiu uma relação de troca e de afeto, e, enfim, uma relação mesmo com o adulto referência, né? Que é como se, saí da minha mãe e do meu pai, então eu colei aqui nessa professora, agora ela é a minha referência. Mas não, hoje a gente sabe que a criança, ela consegue trocar e socializar desde muito pequena. E eu nem sei por que algum dia se pensou isso, porque basta a gente observar as crianças dentro de um berçário e ver que elas interagem a todo momento, né? Elas podem, sim, reagir de maneira mais individualizada, até porque elas ainda estão construindo essa noção da empatia, a noção do outro. Por isso que se eu morder o outro, eu não vou entender se alguém disser para mim, morde em ti para ver se dói. Porque se doeu em mim, não significa que doeu no outro. E se o outro está chorando, eu não estou sentindo dor, não tem relação, né? E por muito tempo, inclusive, houve o ato cruel de querer que a criança se mordesse de volta. E inclusive nas escolas, né? Não é uma coisa de outro mundo que daqui a pouco acontece até hoje, que é uma ignorância, na verdade, né? E uma coisa importante também, que é trazida e que é trazida em todos os textos, é a relação da observação com o fato de ouvir os bebês, as crianças bem pequenas. Porque a observação, ela não é um ato isolado, desconexo e sem intencionalidade, né? Eu posso, sim, fazer um registro de uma observação que aconteceu no cotidiano, mas, geralmente, a observação, ela tem uma intencionalidade, né? Eu vou observar como essa criança se alimenta, eu vou observar como essa criança interage com os outros, eu vou observar como ela reage quando chega um adulto diferente na sala. A gente tem uma intenção, e com isso a gente vai construindo um mapa conceitual daquela criança, né? A gente vai conhecendo as minúcias dela. Não sei se mais eu estou falando demais, eu acho. Não, mas só de pensar isso, o que o texto traz ali, na página 93, no jogo de reciprocidade que se estabelece na relação adulto-bebê nas situações cotidianas, a criança protagonista no seu esforço de dar sentido ao mundo e a si. Então, né, que a gente falou, na educação infantil são seres humanos que estão no máximo 5 anos na Terra, né, vivendo no planeta Terra. A dimensão de mundo que eles têm está sendo construída agora. Então, a gente tem que ter esse olhar. E uma coisa que eu acho bem interessante é de que experimente observar quando uma criança descobre alguma coisa, várias vezes o primeiro movimento dela é falar para os colegas. Então, tu vê, essa criança, ela começa a descobrir o mundo e ela está disposta olha só o que eu descobri, né? E às vezes ela vai falar isso para os outros colegas, os colegas podem estar atentos ou não também, mas enfim, se ela vai falar para o adulto, de a gente tentar assim, legal que tu descobriu isso, e não ficar só no tá. Vai ter dias, vai ter momentos que a gente vai ficar no tá ok, porque a gente vai ter outras demandas. Mas, enfim, a gente tentar acolher essa criança que está construindo esses conceitos do mundo, né? Porque a gente, a todo dia está construindo. No grupo de ontem a gente estava falando mesmo, toda a dimensão do eu, Bernardo, eu sei alguma coisa, eu estou fazendo alguma coisa, é em cima do que eu compreendo que é aquilo. Se eu digo assim, eu sou uma pessoa que me alimento bem, é porque eu tenho conceitos do que é se alimentar bem. Pode ser que o meu conceito de se alimentar bem não seja o mesmo da Lede, mas então, isso quer dizer que a gente está errado? Não, o meu conceito, a minha formulação do que é comer bem é diferente da Lede. Então, essa criança está construindo essa dinâmica de mundo e, né, por que o adulto vai, às vezes, lá podar dizendo o que é o certo? Não, né, a gente poderia dar tanto mais espaço, né? Isso que tu falou, Bernardo, eu acho que é bem importante a gente retomar. Por quê? Porque o adulto, o que acontece se eu estou fazendo uma coisa muito boa na minha vida? Qual é o meu primeiro pensamento? Não vou falar para ninguém, senão vai dar errado. Né? A gente sempre acha isso. E a criança é justamente o contrário. Se eu descobrir isso que é bacana, eu imediatamente vou compartilhar com os meus colegas. Porque isso é tão bom que todo mundo tem que saber, né? E às vezes a gente, enquanto professores, faz lá dentro da nossa sala coisas incríveis, mas a gente não coloca para fora, porque senão a prof lá da turma tal vai copiar o que eu fiz. Sendo que a gente não é dono de nada, né? Eu acho que uma coisa que eu falei ontem, eu vou falar hoje de novo, tudo que a gente faz na escola é pelas crianças.
Não pode ser por nós. Não pode ser pelos pais. Não pode ser pela comodidade da cozinha, pela comodidade da portaria. Tem que ser por eles. Senão a gente não abre uma escola, né? A gente não cria prédios públicos para a escola. A gente cria pizzaria, se é para agradar adultos, né? Todo mundo gosta de comer. Agora, se a gente quer uma escola, a escola é o lugar social da criança. Né? Tudo fora não é da criança. O ônibus não é da criança, o shopping não é da criança, mas a escola é dela. Então, que ferramentas a gente vai utilizar para legitimar esse espaço? E aí tem uma parte do texto que fala da importância do espaço do entorno da criança, né? E eu acho que isso aparece em várias referências que a gente lê atualmente, né? Falando da potência do espaço. Tirando, que é uma coisa que causa um sofrimento e um desconforto, a ideia que a gente sempre teve de estar no pedestal da escola. O professor está lá no topo, né? E aí agora a gente tem que descer desse pedestal e perceber que as crianças e as famílias e toda a comunidade escolar importam. Então, o que eu vou fazer para mostrar a minha importância? Se a criança é potente, ela igualmente precisa de um educador potente. E esse educador potente, ele vai pensar num espaço potente, porque tanta potência requer mais potência, né? Então, são exercícios que são dolorosos, não é fácil mudar. Não é fácil para uma pessoa que está há 20 anos exercendo uma prática que até então sempre foi aceita, de repente agora alguém chegar e dizer, não, agora mudou. Agora, não quero mais que tu faça isso, a partir de amanhã pode começar a registrar e fazer mini história, tá? Tira esses brinquedos de plástico da sala, às vezes nem tem outro brinquedo para colocar no lugar, porque a escola não está organizada para isso. Então, são processos, né? Hoje mesmo estava conversando com a Patrícia, não tem como a gente tirar da escola de cara as festividades, por exemplo. Não posso chegar amanhã e dizer, acabou, não tem mais Dia dos Pais, Dia das Mães, Natal, não tem mais nada na escola. Né? Não dá. A gente pode querer isso, mas qual é o processo e o percurso que a gente fez enquanto educadores, as famílias vão fazer enquanto famílias para compreender isso? Né? Então, tudo exige um tempo. Não sei se tenho mais coisas sobre. Não sei se alguém mais quer falar dentro desses temas também. Eu gostaria, Led, da função de que falou do espaço, né? E a gente terminou já, o grupo que a gente estava falando sobre o livro Crianças, Espaços e Relações, que fala sobre, né, a questão da arquitetura, do design, das artes, enfim. E daí é bom a gente pensar, porque assim, né, ali o texto traz o arranjo espacial e a presença de objetos como de condições que apoiam a organização das crianças em grupinhos e interações continuadas entre elas. Então, de que a gente começar a entender o espaço como um ente educador também dessas crianças, né? Porque olha só, a hora que a gente começa a observar isso, a gente entende assim, por que essas crianças estão se comportando dessa forma? E daqui a pouco é porque o espaço está organizado para influenciando isso. Teve um dia que eu fiquei, ao invés de ficar num canto da sala, eu fiquei no meio da sala. E só de eu ficar no meio da sala, as crianças se organizaram em 2 grupos já. Então, a minha presença nesse espaço modificou como elas iam interagir. Então, daqui a pouco tem crianças que estão pulando cadeira, estão indo em algum lugar que no olhar do adulto é ruim, que ela pode se machucar, ela vai se sujar, enfim, por qualquer motivo que seja, mas deve entender assim, o que essa criança está lendo desse ambiente e o que esse ambiente está incitando de que essa criança faça. Porque se para o adulto é uma mesa, para uma criança pode ser uma escada, porque ela pode subir e alcançar. Então, são conceitos que essa criança está conseguindo, está começando a construir, e a hora que o adulto começa a entender que o espaço também dialoga com a criança, a gente começa a pensar, tá, ok, se eu quero que eles comecem a interagir mais com esse brinquedo, com esses objetos, vou colocar em algum ambiente que eles vão conseguir interagir melhor. Porque daqui a pouco, por que eles não brigam com aqueles blocos de madeira? Os blocos de madeira tem que ir até um canto e pegar. Agora, se tivesse mais de fácil acesso, sabe? E nisso na questão de objetos, mas também do próprio espaço físico, né? E já alinhando com a questão do corporal, o quanto de movimento corporal as salas das turmas propiciam que eles façam. Daqui a pouco, será que é uma sala pequena demais para aquele grupo? Será que é uma sala grande demais? Enfim,
né? O quanto que isso está influenciando que essa criança possa interagir com esse espaço de uma maneira prazerosa para ela. Porque daqui a pouco, e a abordagem Pickler fala, né? Essa criança vai querer explorar esse ambiente e tudo mais, mas será que o adulto está pronto para ver essa criança explorando esse ambiente sem a ajuda dele, né? Porque daqui a pouco o papel do professor ele está muito mais de organizar o espaço, deixar as crianças explorarem, do que o professor ficar dizendo agora é a hora de brincar de tal coisa, agora é a hora de... E até porque a hora que o adulto ficar dizendo que tem que brincar de certa coisa, a gente está tirando o brincar, que o brincar partiria da criança por si só. Então, né, são considerações que a gente tem que fazer. E até já deixo uma deixa, né? Que muitas vezes a gente, quando eu falo assim, vamos deixar as coisas acessíveis para as crianças, o primeiro pensamento do adulto é acessível quer dizer bagunçado, né? Porque se eu deixar as coisas acessíveis para os bebês, eles vão virar tudo no chão. Eles vão, de fato, eles vão virar tudo no chão, podem ter certeza que eles vão fazer isso. Mas aí, isso é um processo, assim como tudo, né? Assim como a adaptação. No começo a criança chora, no começo a criança não quer ir para a escola, até que chega o dia que ela não quer sair da escola. Então, os brinquedos acessíveis, os materiais acessíveis vão parar no chão. Vão se misturar. Vai ser cansativo, vai ser desgastante, mas por que isso acontece? Porque a criança ainda não sabe brincar simbolicamente também, né? Ela não sabe que aquela caixa que tem as panelinhas e os pratinhos são para brincar de fingir que eu estou comendo. Ela sabe que ele está ali, então eu posso virar tudo isso e engatinhar por cima, rolar, enfim, fazer o que eu bem entender. Então, é uma construção também do brincar, né? O brincar, o primeiro brincar é o brincar com o seu corpo, né? É que nem quando a criança ainda não sabe nem que ela tem mão e o adulto já bota um chocalho pesado na mão dela e quer que ela saiba sacudir. Que graça, para começar, que graça tem que fazer isso aqui com uma coisa na mão? Não tem graça nenhuma. Né? E a gente quer que a criança brinque assim. Ela tem que primeiro descobrir, olha, eu tenho uma mão, eu tenho outra, e se eu fizer assim, elas se juntam, e se eu puxar o meu pé e colocar na boca, eu posso chupar meu dedo. Elas precisam disso, precisam conhecer o seu corpo para depois conseguir brincar com o objeto. Né? Até que um dia, sim, ela vai pegar o chocalho e vai achar interessante, posso passar para cá, posso jogar, posso brincar com a gravidade, posso brincar com a minha professora que vai ter que buscar toda hora as coisas que eu joguei longe e reclamei chorando. Isso também é brincar, né? Então são coisas que a gente vai aprendendo com eles também. E aí, como sugestão para a gente continuar falando disso, que agora deu uma travada. Não sei, vocês estão me vendo aí? Eu queria dizer, se era só para mim que não estava aparecendo, mas... Ficou tudo estranho aqui para mim. Acho que fecha o microfone aí, Bernardo, e vai falando até voltar que o meu computador travou. Eu nem sei se eu estou aparecendo. A gente está te ouvindo. Também agora. Tá. Mas, então, por favor, fecha que travou, meu computador bugou. Tá. Fechar o teu áudio? Não entendi. Se ele voltar, que daí eu volto também. Tá, espera só um pouquinho. Problemas técnicos. Mas eu acho que a gente pode dar seguimento nas discussões em que a gente vai conversar sobre o capítulo da abordagem Pickler, que está aqui. Só retomando a pergunta que deixa eu ver, a Simone fez, né? Lediane, poderia me explicar sobre as festividades na escola? A abordagem Pickler desestimula essas festividades? Simone, enquanto a Neide está se organizando ali, né? Eu não sou uma pessoa que mais conhece a abordagem Pickler, mas acredito que a abordagem a Pickler especificamente, eu acredito que ela não vá trazer isso porque ela foi pensada para criança, não foi pensada diretamente para a escola, né? Foi pensada para questões de crianças que precisavam de acolhimento em abrigo e tal, tudo mais. Então, eu acho que a Pickler, acredito que a abordagem não vai trazer. A questão que a Leite estava falando, eu acredito que seja mais assim, de pensar que às vezes a escola toda se organiza né, num calendário de festividades, mas será que isso faz sentido para essa criança? Será que isso faz sentido para essa comunidade? Porque daqui a pouco
Nesse ano mesmo, a escola que eu trabalho, a gente estava trabalhando a questão da festa junina. E daí, com a minha turma, eu fiquei, a gente participou das comemorações e tudo mais, fez culinária e tudo mais, eu achei legal, mas eu não me senti com vontade, ou à vontade para vestir os meninos de caipira, as meninas de prenda, enfim, né? São questões culturais que daqui a pouco elas não estão tão ligadas no dia a dia e a gente só coloca como algo externo, né? Então, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem a cultura do tradicionalista, do CTG, então, falar sobre o 20 de setembro pode ser que faça algum sentido, mas daqui a pouco tem outras festividades que não vão dialogar com as crianças, com a vida delas, né? Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Tá, eu reiniciei aqui o computador, enquanto isso eu sigo no celular. Respondendo à pergunta, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é que a abordagem Pickler, ela não foi feita para a escola, né? Não foi pensada para o contexto escolar. A abordagem Pickler, ela trata do desenvolvimento livre, e desenvolvimento livre não significa deixar as crianças livres o dia inteiro, significa que ela possa adquirir autonomia e mover-se em liberdade, né? Então, ela foi pensada dentro de um contexto de uma instituição que atendia crianças que eram órfãos ou que foram abandonadas. Então, como não tinha como ter um adulto referência, eram várias, né, pessoas que atendiam essas crianças, a Amy Pickler, ela fundou uma dança, né, que era a dança dos cuidados. Todas as pessoas que se ocupavam das crianças, elas atendiam as crianças da mesma maneira, com o mesmo respeito, a mesma forma de pegar, de dar comida. Então é isso. Mas quando a gente fala de não ter as festividades na escola, eu acho que a gente tem que pensar em que sentido tem fazer uma apresentação de Dia das Mães, por exemplo, para crianças de 1 ano e meio que são acostumadas com a sua mãe, o seu pai, com os adultos de referência na escola. Aí, um belo dia, a gente chega eu sou agora uma criança de 1 ano, tá? Eu chego numa sala que não é a minha, na maioria das vezes, que tá cheio de gente, coloca uma música super alta e eu tenho que fazer alguma coisa que eu fazia pensando que era uma brincadeira na minha sala, né? Então, dentro desse contexto de respeito às crianças, a gente tem que pensar que sentido tem a festividade e a forma como ela é tratada dentro da escola. Eu acho que o Bernardo estava falando do exemplo aqui do Rio Grande do Sul, é como o carnaval. Não adianta eu dizer, aqui na escola a gente não vai falar do carnaval, se está passando um desfile de escola de samba na frente da escola, né? Porque a escola, ela está inserida na sociedade. Então, a gente tem que pegar as coisas que são positivas e que são possíveis para nós enquanto escola e adaptar elas para o nosso contexto, para a nossa cultura, para a nossa realidade, para o nosso grupo, né? Daqui a pouco tem escolas que já não fazem festividades, mas em outras que esse processo não pode simplesmente acontecer de uma maneira, né, uma ruptura total, porque senão as famílias também não vão entender, né? Então era isso que eu estava tentando colocar naquele momento. Mas a gente pode sim, ali que alguém falou, trazer a abordagem Pickler, pode e deve, né? Porque eu acho que se fazer uso do movimento livre, do respeito, do adulto referência, do afeto, é de base, né? Eu até brinco que quando eu comecei a estudar a abordagem Pickler, eu olhei para aquilo e pensei, bom, mas isso aqui é óbvio. Só que o óbvio não é tão óbvio para todos, né? Então é um caminho que a gente vai trilhando também. Bernardo, tu tem também a apresentação se tu quiser colocar, porque o meu computador não sei como é que vai ser. Eu vou tentar colocar aqui, sim. Mas aí eu vou reiniciar a discussão, então, do capítulo 3 desse livro, que foi escrito pela Judith Falk, né? Ele fala sobre desenvolvimento lento ou diferente. Já está aparecendo para mim. E eu acho que uma das primeiras coisas que a gente tem que se perguntar quando a gente lê isso ou escuta isso é o que a gente interpreta por desenvolvimento lento, né? Quando vocês escutam isso, o que vem na cabeça de vocês? Assim, desenvolvimento lento. Eu posso começar, porque de que
Às vezes a gente coloca padrões, né, de comportamento, de questões motoras da criança e fica do ponto de vista do adulto é lento, né? Para a criança, ela está vivendo a vida dela, ela não tem outra referência do que seria diferente, ela vai ter o relacionamento com seus colegas, né? Mas esse padrão vai ser diferente, porque quem não está respeitando esse espaço da criança somos nós, né? Esse lento, quem está ditando que ele é lento, somos nós adultos. Então, esse é o meu entendimento. O que vocês entendem assim, ou sobre isso? É o desenvolvimento próprio dela, né, no ritmo dela, fora do que é esperado, vamos dizer assim, convencionado, né? Ela passa a ser rotulado, ou lento, ou diferente, ou é um rótulo, né? Nada mais do que... E eu acho que se fosse um rótulo que nos ajudasse a entender a realidade, a minha apresentação parou aqui. Mas se fosse um rótulo que nos ajudasse a entender a realidade, tá ok, essa criança tem ela tem e a nossa própria linguagem é carregada de preconceitos. Porque se eu disser que a criança tem um atraso motor, é porque eu estou colocando que existe um padrão motor. E pode existir um padrão, que nem o texto coloca, assim, como uma linha, né, que aponta algum norte, mas é uma linha abrangente, assim, não é assim, com 3 anos a criança tem que fazer isso, senão que significa que ela está com prejuízo motor. Não, é muito mais minucioso essa questão, não é preto ou branco. Então, a gente está disposto a olhar essas coisas, né, de uma forma mais ampla, e não só assim, esse olhar dicotômico, tá? Essa criança atingiu ou não atingiu e ponto, acabou. Porque o texto traz a questão, né, de que às vezes foram criados vários testes e tal, e esses testes se desvirtuaram, assim, que deixaram de nos dar um dado da realidade para a gente poder atuar nela de uma forma humanizada, e passou a só ser uma coisa de um formulário e passou ou não passou, né? Um exemplo disso pode ser a questão do IMC, que é um indicativo que a gente pode utilizar, né, índice de massa corporal, mas que daqui a pouco é um índice que daqui a pouco não fala muito da vida da pessoa, porque uma pessoa que é musculosa, ela vai ter um IMC maior, uma pessoa que é muito magra, enfim, né, são dinâmicas que daqui a pouco a gente se utilizou de um instrumento que vai nos dar um dado sobre a realidade, um teste motor, por exemplo, um teste de proficiência, mas ele tirou o sentido de entender a realidade e poder melhorar. A própria questão da avaliação é uma avaliação para a gente poder ver o aprendizado do aluno e poder pensar em cima disso, né? Não na educação infantil, que é uma outra dinâmica, mas enfim, a gente se perdeu nesse sentido de se tirou um potencial que poderia se ter. Eu até acho, assim, na minha opinião, que o principal problema quando a gente pensa no desenvolvimento lento, né, é quem definiu o que é lento ou não. Porque quando a gente tem uma tabela que diz, a criança em torno dos 6 meses ela vai sentar. O que é que o adulto faz? Ele lê, senta com 6 meses. Ele não lê, a criança pode sentar com 4 meses, a criança pode sentar até os 10 meses. Não, é 6 meses. Está escrito ali, passou a régua. E aí, com isso, a gente passa a julgar que a criança que não sentou com 6 meses, essa criança está com problema, né? Ela não está se desenvolvendo bem, ela está faltando alguma coisa, né? Daqui a pouco tem que levar no médico, porque a gente sempre... Uma coisa assim que eu já ouvi muitas psicólogas falando, o professor ele sempre quer calçar o óculos do diagnóstico. Ele quer olhar para a criança e dizer, essa criança é autista, essa criança tem atraso na fala. Só que são coisas assim que muitas vezes não estão dentro desse diagnóstico, né? Muitas vezes a criança tem características que a gente estranha porque ela foi estimulada para ter aquelas características, né? Vou dar um exemplo sem citar de onde, por exemplo, uma criança que adora números e que se relaciona com os números de uma maneira absurda. Só que se eu
sou uma criança pequena, eu gosto de números e todos os adultos acham incrível. Nossa, como tu é inteligente, tu sabe contar, tá não sei o que eu vou fazer? Eu vou oferecer isso, porque eu sou um ser social e quanto mais eu receber o elogio e a aprovação dos outros, beleza, né? E aí a criança, o bebê, a gente tem essa coisa, uma ânsia da competitividade. É quem é que vai caminhar primeiro na sala, quem é que vai tirar a fralda primeiro, quem é que vai falar a frase primeiro, por quê? Né? E aí o livro, ele traz um exemplo que é fantástico, que é um recorte falando sobre a vida do Einstein. Que o Einstein, por exemplo, foi uma criança que se fez compreender utilizando a linguagem oral com cerca de 9 anos de idade. E o Einstein foi o físico que inventou a teoria, que descobriu, no caso, né, a teoria da relatividade, por exemplo, que tem relação com o tempo. E ele foi uma criança desacreditada, né? Então, pensem nisso tudo que a gente faz, né? A criança, eu acho que uma coisa bem importante que a gente tem que ter em mente é que quando a gente acelera uma etapa do desenvolvimento motor da criança, a gente está prejudicando uma etapa do desenvolvimento psicossocial e neurológico dela. Porque se eu sou uma criança que eu não sei sentar e alguém me coloca sentado, mesmo que tenha almofada atrás, eu vou ficar tanto tempo concentrada para não cair, né? Que eu não consigo aproveitar o meu entorno, eu não consigo interagir com os meus colegas, né? Porque eu tenho que cuidar para não cair. É só isso que eu tenho que fazer. Então, o que a Amy Pickler traz, né? Que a criança, ela tem que sempre iniciar na postura deitada. E a partir dessa postura, ela vai desenvolvendo os seus movimentos. Ela rola, ela consegue se apoiar, ela senta, ela engatinha, ela se arrasta, né? E a gente vai oferecendo subsídios para que ela tenha liberdade de fazer esses movimentos também. E, Lede, isso que tu traz, eu acho que essa é a diferença do professor de educação infantil, da professora, enfim, do profissional que trabalha na educação infantil e se prepara para isso, que tem esse olhar, e de uma pessoa que vai estar ali para cuidar das crianças e ponto. Porque essa é a diferença, eu acho, né? De que as pessoas às vezes não dão valor, né, para a educação infantil. Porque imagino, tá, é só tu cuidar para as crianças não se matarem, uma não morder a outra, trocar a fralda, no final do dia tu arruma o cabelo e tchau, e a educação infantil é isso. E não, o que nos difere de um profissional que vai estar com esse olhar é isso, entender que, olha só, se o Joãozinho não está sentando, não adianta eu pegar uma cadeira ou encher de almofada, não é essa a solução, que eu vou estar prejudicando a vida dessa criança. E eu estou prejudicando em cima de uma demanda externa, né? Porque a criança não pediu para ficar sentada. É uma demanda dos pais, é uma demanda nossa, daqui a pouco, que é tipo, se essa criança não está caminhando, o que eu posso fazer? Daí tu vai lá e interrompe um processo que era dela, né? Então, esse olhar é o que nos difere, porque sim, qualquer pessoa consegue cuidar para a criança não se morder, não cair, enfim, mas, né, o que nos difere é esse olhar atento a essas pequenas coisas, e a gente tendo a noção de que buscando ajudar a gente pode estar atrapalhando uma vida inteira da criança, né? Porque daqui a pouco tu vai ter um adulto que não sabe tomar, tem dificuldade em tomar decisão, porque a gente, desde a educação infantil, nunca deixou a criança escolher o brinquedo que ela queria. Era sempre a gente, o adulto, ir botando lá. E lógico que eu não estou dizendo, né, que se fizer isso uma vez, tu tá gerando um trauma para a criança o resto da vida. Não, mas são pequenas coisas que daqui a pouco um dia a gente faz, outro dia a gente faz, a sociedade como um todo faz, que são questões que são relevantes, né? E essa questão da gente querer apressar a criança, né? E tem a ver com a questão motora, né? Porque imagina, por que a gente vai e coloca almofada na criança? Porque a gente entende que a questão motora ela tem que ser ativa, tem que ser mais rápido. A gente não acredita que a criança tenha potencial. Porque se a gente olhasse para a criança como um ser que tem potencialidade de ir construindo o seu próprio caminho, a gente ia fazer o que a abordagem Pickler pretende, né? Deixar que a criança tenha esse movimento mais livre. Mas a questão é, para que isso aconteça, o adulto tem que acreditar na criança. A gente estava conversando ontem da imagem que a gente tem da criança é diferente. A da Lede, mas tem certos pontos em comum que a gente consegue dialogar e entender e ver que essa criança é um ser ativo nesse mundo, né? E não só uma pessoa que está recebendo informação e acaba nisso.
Então, é sempre importante a gente ter esse olhar para poder acreditar nas crianças. E esse olhar, né, para quem começou a pedagogia há 1 ano e a quem está há 20, ele vai mudar, lógico. E isso é bom, porque não tem como tu passar 20 anos numa profissão e tu ter o mesmo olhar de uma pessoa recém-graduada, né? A gente tem que ver esse espaço como uma potência, assim, sempre buscar saber, e eu acho que, e acreditando no potencial que as crianças, esse eu acho que é um fator chave, a gente não vê só como a criança precisa do adulto para se desenvolver, não, o adulto vai ser uma pessoa que vai auxiliar nesse processo, mas não é dependente do adulto, né? Por isso que é importante a gente ter essa noção. Eu não vou lembrar o nome, Isabel, né? Pode falar. Então, eu queria... Estão me ouvindo? Sim. Eu queria saber aí da Leide e de você, Bernardo, as escolas pelas quais vocês já passaram, né, no caso da Leide, que você trabalha, vocês trabalham com essa abordagem, a abordagem Pickler? Sim, Isabel. Eu acho que tem uma coisa bem polêmica. Primeiro que no Brasil a gente não tem nenhuma escola que seja Pickler, tá? Não temos nenhuma escola que possa dizer, somos uma escola Pickler. Mas as escolas buscam inspirações. Só que quando a gente se inspira, quer dizer que a gente ainda não tem o conhecimento pleno dessa abordagem, né? Então, o que a gente faz? A gente, por exemplo, na escola que eu trabalho, que as meninas trabalham, foi investido no mobiliário, né, que tem uma característica para auxiliar no desenvolvimento livre da criança, de explorar aquele espaço. E a gente tem discutido bastante essa relação de se vincular afetivamente e efetivamente com as crianças e, ao mesmo tempo, enxergar elas, de fato, como sujeitos de direito e não só como crianças que foram ali para passar o dia na escola e ser atendidas, alimentadas e trocadas. É um processo, né? Nós ainda não atingimos e eu não acredito que tenha uma escola que tenha, de fato, chegado lá, né? Nas vias de fato, né? Acho que o Bernardo também, a escola que eu trabalhava, também se inspira na abordagem também, investir em imobiliário e tudo mais. Isso mas acho que é bem isso que a lei traz, são inspirações, mas que nem a lei traz. Daqui a pouco, às vezes, tem um mobiliário, mas tu não ter o olhar do adulto para entender como a criança vai interagir com esse mobiliário, acaba sendo danoso, porque daqui a pouco tu tem, né? Não vou saber agora se isso existe, mas daqui a pouco tem um monte de madeirinhas, né, uma em cima da outra, como uma escada. Daí a criança começa a subir, o adulto vai lá mexer. Não, mas ó, esse mobiliário tava dizendo para ela, tipo, sobe em mim, né? E daí, se o adulto não está preparado para isso, o adulto vai lá e interromper um processo. Outra coisa também que eu queria saber, eu li esse artigo que a gente está, né, falando dele, e eu penso também que a gente, né, esses rótulos e padrões que a gente já estabeleceu, aí me veio a preocupação de em que momento será que a gente consegue definir isso? Será que isso já foi colocado? Em que momento a gente percebe que uma determinada criança, que pode ser aí a chamada lenta, em que momento, ou se em alguma situação, ela precisa de uma ajuda, ela precisa de ajuda externa, que realmente ela tenha algum problema, algum atraso, em todos os sentidos. Tem como a gente, assim, posicionar e definir, olha, aqui eu preciso intervir, aqui eu preciso de, por exemplo, procurar um outro especialista, né, para ajudar. Tem como a gente definir isso? Acho bem pertinente a tua pergunta, Isabel. Tem uma questão que é o desenvolvimento global, né? O que é o alerta? É se tem várias coisas fugindo, né? Se uma criança, inclusive acho que depois a gente pode compartilhar no livro Vínculo, Movimento e Autonomia, tem um compartilhamento de uma tabela que é utilizada só para o desenvolvimento motor inicial do bebê, né? E aí eles fazem um recorte do tempo e um comparativo. Eu vou até pegar um aqui só para
para contribuir. Por exemplo, tá? Eu escolhi esse porque lá na escola que a gente trabalha tem escada, né? E os pequenos ficam no andar de cima. Aí tem uma anotação aqui que diz o seguinte: subir a escada. Né? A criança sobe uma escada avançando sempre com o mesmo pé e arrastando o outro. Ela não sabe cruzar os pés. Isso acontece entre 15 meses e 27 meses. Né? Então, se uma criança faz isso antes, que bom que ela atingiu esse desenvolvimento antes. Mas ela pode desenvolver isso até os 27 meses, de ter a autonomia de subir, mesmo que não seja trocando os pés. E aí diz assim: subir a escada 2. A criança sobe uma escada alternando os pés nos degraus. E aí a expectativa é entre 24 e 33 meses. Essa pesquisa foi feita com, deixa eu olhar aqui para não mentir, mas foram mais de 722 crianças. E aí a Amy Pickler também fez um gráfico. Por exemplo, esse exemplo 2, que é o da escada subir alternando os pés, 50% das crianças só fizeram isso a partir dos 27 meses, que é inclusive acima da expectativa inicial. E só 22% delas que de fato começaram a fazer isso com 24 meses e 22% a partir de 33 meses. Ou seja, se eu pego só um fato que é a criança ainda não engatinha, mas e todo o resto? Ela se comunica, ela se desloca pelo espaço, ela se faz entender dentro das possibilidades dela. Eu acho que quando alguns pontos vão fugindo, esse é o sinal do alerta. Agora, se o desenvolvimento global vai bem e tem uma coisa que precisa, então eu vou buscar ferramentas para potencializar isso. Né? Muitas vezes a criança que chega no berçário, ela passou a vida toda dela em casa, presa no bebê conforto, no chiqueirinho ou deitada. Como é que ela vai chegar e já sair se movimentando livremente pelo espaço? Não tem. Às vezes ela tem até medo. No livro que tem, acho que é nesse que a gente compartilhou lá no grupo, tem um exemplo de uma criança que escuta um barulho muito alto e ela fica mais de 5 meses sem querer estar naquele espaço porque ela se assustou. Agora, imagina a criança que estava sempre presa aqui, com um cinto por cima no bebê conforto. Agora eu estou dentro de uma sala gigante com outras crianças gritando, chorando, querendo bico. Uma professora que no final do dia já está com o cabelo para cima. Porque é assim que a gente sai da escola, né? A gente chega arrumado e vai embora cansado, porque é exaustiva a rotina com os bebês. E agora tu imagina tu, que tem menos de um ano, ter que lidar com tudo isso. É extremamente estressante, desgastante. Por isso que os bebês têm um ritmo diferente. Né? Não sei se eu te respondi, mas acho que é por aí. E eu acho que é bem isso que a lei traz, de que daqui a pouco é uma questão que realmente daqui a pouco a criança está com alguma dificuldade, algum atraso, mas buscar, eu acho que antes de ir para fora, buscar quais são os porquês que pode ter na vida dessa criança, né? Essa criança, se ela não caminhava em casa, porque ela ficava no colo do pai, da mãe, enfim, dos responsáveis, a troco de que ela vai começar a caminhar agora do dia para a noite? Daí, né, ela pode até ser a mais velha da turma, mas ela não vai conseguir ter esse desenvolvimento motor por si só né, do dia para a noite. Então, a questão motora, ela está muito ligada. Daqui a pouco a gente não consegue prestar atenção nela, porque a gente dá como uma coisa, né, dada, assim, mas vocês imaginem, para a criança ter, né, a musculatura da criança, ela está fraca ainda. Então, né, não tem como a gente querer apressar esses processos, que a gente vai estar desrespeitando a criança, assim, e a autonomia dela está sendo totalmente perdida. Normalmente ela traz um histórico, né? Ela já vem com um histórico anterior e isso deve ser considerado, né? É importante. É isso aí. E tem uma outra questão que muitas vezes a gente não se dá conta, a gente fala sempre da relação do apego seguro e a gente pensa nisso sempre com os pais, né? É o apego seguro que a criança tem com os pais. Mas agora imagine, e as meninas talvez vão até rir, as meninas que trabalham comigo, tá? A gente coloca lá na sala um triângulo, que faz parte do mobiliário Pickler, que é para a criança subir e descer com autonomia.
Não é para eu ir lá e pegar a mão dela. Ela tem que ter autonomia para fazer isso. Mas aí, eu que sempre cuidei das crianças com todo zelo, colocando tatame em volta para ela não se machucar, eu vejo a criança subindo, qual é o meu primeiro impulso? Eu vou lá e pego na mão dela. Isso, muito bem, não sei o que, a gente tem que estar sempre como animador de festa, né, com as crianças, incentivando desse jeito. E aí, isso é desenvolvimento livre? Alguém ter que estar ali me amparando com medo, isso é apego seguro? Eu acho que essa é uma compreensão que a gente demora para ter. Porque para a criança se desenvolver livremente pelo espaço, o espaço tem que ser seguro também. Não adianta eu querer colocar um mobiliário Pickler e querer deixar elas livres no espaço se elas caírem, por exemplo, coloco a rampa encostada na parede. Aí elas já vão usar a parede como apoio, né? Eu não sei andar direito aqui, vou botar minha mão na parede. E aí eu me desequilibro, o chão é liso, escorrega ali a rampa para trás, eu já caí. Não foi pensado de uma maneira segura. Então, esses detalhes a gente vai construindo com o tempo, né? Por isso que eu digo que não tem nenhuma escola que é Pickler, porque a gente não se dá conta desses detalhes. E às vezes a gente se dá e demora para conseguir colocar eles, de fato, em efetiva construção na escola. Eu consegui retomar, consegui ligar meu computador de novo, por isso que eu coloquei a apresentação de novo. Não, só já encaminhando para o próximo, isso que tu fala da questão do movimento, né, e de acreditar na criança tem a ver com a questão do vínculo, movimento e autonomia, né, quais são as possibilidades de autonomia que a gente vai dar para essa criança, porque às vezes a gente vê assim, que a escola diz que fortalece a questão da autonomia da criança, mas para a criança fazer tudo na escola, ela depende do adulto. A gente entende, né, que organizações são diferentes, daqui a pouco pode ser uma proposta da escola enquanto ideia, assim, mas daqui a pouco o espaço físico que já estava pronto ali não possibilita isso, mas é importante que a gente esteja atento, assim, a essa questão. Lede, não sei, começou a dar aquele erro de novo, daqui a pouco pode sair, mas agora eu estou com a apresentação, posso apresentar aqui se quiser. Mas acho que voltou agora. Voltou. Eu vi que eu gosto de ver a carinha de vocês, e aí agora quando eu estou clicando para passar ali pro lado, está dando um tilt. Mas aí a gente compartilha essa citação que é a primeira citação do livro, que fala: a atividade autônoma é uma necessidade desde a mais tenra idade. Descobrir o mundo a partir da própria curiosidade, da própria vontade de compreender e até de experimentar, constitui o centro da vida cotidiana de um bebê. A motricidade livre oferece os meios para isso. Que é uma citação da Agnes, que esses sobrenomes das pessoas que moram em Budapeste é muito difícil de falar. Então eu me abstenho. E esse livro, acho assim, quem tiver a oportunidade algum dia de adquirir, ele é um livro que foi escrito por uma pesquisadora brasileira e ela traz vários recortes da inspiração da abordagem Pickler e do desenvolvimento autônomo da criança. Então, é uma linguagem que é extremamente acessível. Eu também acho, inclusive, que os livros que são mesmo da rede Pickler, eles são muito acessíveis. Eu não sei, mas eu leio e é de fácil compreensão, um livro que se faz entender. E aí ela traz diversos pontos que eu acho que a gente até já falou em algum momento, mas ela vai fazendo recortes sobre eles, né? Como o primeiro ponto é que toda a experiência, ela passa pelo corpo, né? Geralmente aquelas coisas que a gente não esquece, elas têm também alguma relação com um sentimento corporal, por exemplo, né? Eu até conto uma coisa que não tem a ver com o físico, mas eu tinha uma relação muito próxima com a minha avó. E eu sonhava com ela com frequência, só que nos meus sonhos eu sempre que ia lá nela, não sentia, né? Porque era um sonho. E aí teve um sonho que eu peguei nas mãos delas e senti as mãos dela. E daí eu falei para ela: é de verdade, vó? E ela só balançou a cabeça que sim. E aquilo ali me marcou com tanta força que é como se fosse mesmo de verdade. Porque a experiência ficou no contato. O meu sonho me fez relembrar da minha experiência física com a minha avó. Então, a criança,
quando eu trago esse recorte, é para dizer para vocês que quando a gente está bravo e a gente pega na criança, ela sabe que a gente está bravo. Mesmo que a gente não aperte, que a gente não machuque, porque tudo que a gente está sentindo está passando no nosso corpo. O corpo fala, né? Tem essa expressão, né? A nossa linguagem corporal. Então, por isso que para trabalhar com as crianças, e principalmente com os bebês, a gente tem que desacelerar, né? É menos, é um ritmo mais lento, porque o ritmo mais lento ele também é menos violento, né? Porque muitas vezes, mesmo que eu não tenha intenção, o fato de eu pegar a criança do chão, repentinamente levar ela para o trocador e já trocar, e já acabou, é também violento para ela. Ela não entende esse processo, né? Então, reduzir esse ritmo, porque a gente sabe que as escolas elas são permeadas pela rotina, mas a rotina não precisa ser tão corrida. A gente tem que oferecer, se a gente tem 5 minutos para trocar a criança, que sejam 5 minutos de qualidade. Que sejam 5 minutos que eu vou olhar para ela, que eu vou falar com ela. Não são 5 minutos que eu estou trocando a criança e estou falando com a minha colega ali atrás e falando uma coisa para ela e pedindo para ela buscar não sei o quê. É um momento de atenção individualizada da criança. E é bem isso, essa questão de ter esse cuidado com as crianças e tal, é bem importante. E na questão da troca, né? Eu acho que foi no outro capítulo que a gente estava lendo sobre isso, de que às vezes a questão da troca é tão automática, né? Tu não faria isso com adultos. Se tu tivesse que trocar algum adulto por qualquer motivo que seja, alguém que está com a mão quebrada, né? O braço quebrado, tu não ia chegar lá, oi, fulano, troca a roupa. Não, fulano, vou tirar a tua... Né? Por que a gente trata as crianças como coisas, né? Especialmente as pequenas. E eu acho que todo mundo, inevitavelmente, já fez isso, porque a nossa cultura é isso. Eu acho que, enquanto professor, a gente tem que tirar esse olhar, né, que nos ensinou dessa forma e começar a ver as crianças como sujeito de direito, né? E só ali na primeira página do livro já traz ali um desenho do capítulo, aliás, das crianças pintando uma parede, porque teve um dia que a gente estava lendo, não lembro qual livro, que daí estava falando assim, que a questão do desenho é tão importante, porque antes de escrever, a criança vai desenhar, e daí me deu o estalo na cabeça, porque lógico, né, o escrever nada mais é do que um desenho padronizado dentro da língua que a pessoa vive, né? Tu vai ver uma escrita em mandarim, tu não entende nada, porque aquilo ali parece um monte de risquinho, né? Mas para eles faz sentido que eles leram assim, aprenderam assim. Então, as letras são nada mais do que um desenho. Então, é legal de pensar que daqui a pouco a garatuja, né, que o texto traz, como um elemento primordial para que a criança possa exercitar depois a escrita. Porque a escrita, né, motora, ali que vai acontecer com 2, 3 dedos no lápis depois, ou com a caneta, enfim, antes ela vai ter que acontecer no corpo inteiro, né? Não adianta a gente querer acelerar um processo e querer que a criança comece a escrever e se ela não tiver vivências antes. Não sei se ele está me ouvindo, acho que ele... Enfim. Estou ouvindo. Mas de que... tá bom, voltou para o celular. Isso de que durante a pandemia a gente viu isso, de que daí teve, né, responsáveis que disseram assim, fulaninho ficou 1 mês em casa comigo e já está escrevendo o nome dele. Tá, ok, ele está escrevendo o nome dele, né? Mas será que a criança não estava só copiando ali e daí em cima de uma demanda do adulto? Daí tu não ofereceu oportunidades para ela se expressar corporalmente como um todo, né? E o corpo da criança é um todo mesmo, ela vai botar a cabeça no brinquedo, né? Esse corpo todo quer experimentar, porque o corpo é a própria criança, assim. Essa dicotomia que a gente tem entre corpo e mente, ela pode servir para análise, assim, tá, vamos pensar algo que seria mais para a mente ou mais para o corpo, mas que, na verdade, não existe essa dicotomia na nossa vida, que tudo transpassa pela questão corporal. A própria questão, né, de sentimento, de emoções, são o quê? São neurônios que estão se comunicando na nossa cabeça. E esses neurônios são estruturas físicas. Então, a estrutura física, a questão material, ela faz parte da vida. Então, a gente não dá atenção para ela, significa que a gente não está dando atenção à criança. Não existe a criança sem o corpo, não existe o adulto sem o corpo. Nós somos o nosso corpo. Então, ter essa dinâmica nos possibilita ver o corpo da criança como ela mesma. Então, eu não vou desrespeitar a vida da criança, mas por que eu desrespeito esse corpo dela? Né? E acho que ele não precisa necessário ser cuidado.
Inclusive, alguns autores, eu lia isso há pouco tempo, não sei agora precisar quando foi, ou quem fala muito disso, desse cuidado que a gente precisa ter com o corpo, né, da criança, até mesmo por causa dos abusos, né, que a criança vive, e que é muito importante dizer para ela, pedir licença, olha, agora, como a Leide diz, conversar com ela e dizer, agora nós vamos trocar a fralda, agora nós vamos, sabe, limpar aqui. Isso é muito legal, né? Muito legal da gente pensar. O respeito por ela. E até, Isabel, eu ia retomar uma coisa que eu acho que aparece no outro livro, mas eu acho que é muito importante. Quando a gente fala de respeito, a gente também tem uma coisa que eu acho que muitas vezes é o mais difícil para nós, no contexto adultos e grupo dentro de uma escola, né? Às vezes a gente se autoriza a criticar a criança ou a família dela na presença da criança, né? E o que isso implica, né? Eu posso não gostar do Bernardo, mas eu não vou falar para Maria, com o Bernardo ali na sala. Ai, Maria, tu viu como o Bernardo é insuportável. Olha ali, tá sempre subindo na mesa, eu não consigo dar comida para ele, o Bernardo tá ali. Ou então, ai, tu viu que a mãe do Bernardo não trouxe a foto que a gente pediu? Não, ela nunca traz nada, nunca olha a agenda. A gente faz isso. E aí a gente fala, respeita a criança. A gente não consegue respeitar nem a família e a pessoa da criança que está presente, né? Então, acho que quando a gente fala de respeito com o corpo, é o respeito com o indivíduo. Porque a criança, ela pode não entender exatamente naquele momento, né? Mas isso fica para ela, né? Eu tenho uma experiência de uma mãe que ela sempre conta, que ela sempre falava para o filho dela, ai, tu é muito preguiçoso, tu é muito lento, tu nunca faz nada, né? Coisa assim, né? De mãe, sem intenção de fazer mal. E aí, na adolescência, ela falou para ele, mas por que tu não foi lá e falou com a pessoa? E ele, é porque eu não faço nada, eu sou muito devagar. Isso fica também, né? A criança que a gente diz que é a mais agitada, ela sabe que a gente acha que ela é a mais agitada. Então, ela não tem por que se comportar de maneira diferente. Se ela já é a mais agitada, eu vou ser o mais agitado, ponto. Né? Então, de ter também esse cuidado com como a gente se coloca perante as crianças, né? As colocações que a gente faz, os julgamentos que a gente faz. É claro que todo mundo faz isso, eu tenho certeza. Eu sou uma pessoa que, quando eu vejo, já falei mal de uma família. Mas eu tenho cuidado de não fazer isso na presença da criança. Né? Porque o julgamento a gente tem. Acho que assim como a gente é social, a gente também tem esse defeito. Né? Eu não sei se alguém consegue ser tão alheio ao julgamento, mas que a gente possa exercitar isso, né? E se policiar para não fazer. E, Leide, só um detalhe de que né, a hora que eu vou entregar, devolver as crianças para os pais, né, para os responsáveis, enfim, eu fico pensando nisso, de que a gente fica falando da vida da criança, se comeu, se não comeu, se dormiu, se não dormiu, o que fez, na frente dela. Seria tão... quando eu consigo fazer isso, eu estou indo entregar uma criança e já vejo o pai e a mãe de outra, eu tento falar com esse pai, com essa mãe, sem a presença, né, com a criança ainda na escola, porque ficar falando de uma pessoa na frente dela, fica a criança ali, sabe? Tipo, sem entender nada, e enfim, é tão confuso de que a gente não teria que começar a repensar essas pequenas coisas, né? Que nem a Ana colocou, né? Uma pedagogia de detalhes mais humanizada, de que a gente começar a humanizar esses processos, né? E começar a levar eles de uma forma mais lenta, que é o que traz a pedagogia do caracol. Ó, puxei o nosso último capítulo, que são 10 horas já. Fazendo um link. Isso. A gente não vai conseguir discutir, apesar de ser um capítulo curtíssimo Olha aí, agora deu uma loucura aqui no meu. Peraí, eu estou em 2 lugares ao mesmo tempo. Vou sair de um. Acho que eu voltei. Vocês estão me ouvindo? Sim, Leite. Acho que eu ainda estou em 2 lugares. Né? Não, acho que só está num. A gente está vendo o teu teto. Tá. Então, assim, gente, só vou abrir aqui. A pedagogia do caracol, ela traz, então,
essa concepção da escola lenta e não violenta. E aí eu só vou dar uma pincelada num exemplo que eu acho que é fantástico, que é assim, eu tenho certeza que todo mundo tem essa vivência, tá? Aconteceu uma coisa de errado na escola, vamos pensar no ensino fundamental. Aí a professora diz, então tu não vai ter recreio hoje, não vai participar da educação física, ou vai ficar sentado. Sempre a punição é no corpo, porque a gente tem noção de que o corpo é importante, que a criança precisa botar para fora. E aí um professor de educação física que quis punir um aluno, ele disse, então tu não vai fazer o exercício de matemática. E a professora de matemática imediatamente foi reclamar com esse professor. E aí o que ele disse, mas quando é contigo, tu tira eles de fazer o exercício aqui comigo, então eu também me vi no direito de tirar a aula de matemática dele. Né? Então, da gente pensar, se a gente tem essa noção, por que a gente pune, né? E aí o livro também fala uma coisa que é forte, mas é importante, que ele diz o seguinte, até os encarcerados têm direito à sua hora livre, né? A pessoa que teve o seu direito à liberdade privado, que está presa, ela tem o horário de sol, tem o horário de pátio. E às vezes a gente não permite isso para as crianças, né? Então, que consequências e que relações isso tem para a gente pensar também. E outra coisa que esse capítulo traz é a questão ali do movimento, né? De que o intervalo tem como característica a possibilidade dada às crianças de se mover e de correr. Então, parece que somente a criança, a pessoa, enfim, só tem a dimensão corporal quando ela está ou no pátio ou nas aulas de educação física. Mas a gente esquece, assim, de que a hora que a criança está sentada numa classe, o corpo dela existe. A gente mesmo, a gente está sentado aqui há 1h30. Não tem como a gente ignorar isso. Se a gente ficar mais meia hora, vai ficar mais cansativo. Não tem como, né, ignorar isso. Então, por que a gente começa só a ver esse corpo, ou melhor, a gente começa a ver a criança como um todo somente na educação física? Na educação física ela trabalha o corpo. Mas por quê? Não existe, porque essa dinâmica, né? A Carla botou assim, a Ana Carla, o que acha horrível é que algumas escolas públicas aqui na Bahia não tem mais intervalo. As crianças ficam na sala. E até falando sobre sala, às vezes eu vejo pedagogia da não sei o que, da sala, educação dentro da sala. Por que a educação está dentro da sala? Por que a criança, né? Porque daí tu cria um vício de a criança começar a entender de que ela somente aprende quando ela está sentada e ouvindo o adulto falar, sendo que é uma proposta muito diferente, né? Se a gente quer realmente que ela seja uma criança ativa, a gente vai ter que começar a entender de que ela vai aprender de diversas formas, não só sentada ouvindo o professor, né? E esse é um desafio que a gente tem que constantemente tentar passar, né? A Daisy quer falar alguma coisa? Sim. Eu trabalhei diretamente com o processo de alfabetização por 8 anos. Se as pessoas tivessem a consciência do quanto o corpo é importante na alfabetização, assim, haveria muito mais tempo de pátio, digamos assim, para as crianças libertarem seus corpos, para que a alfabetização ocorresse de uma forma mais intensa. E eu sei que tu falaste que a questão do corpo não ocorre só quando a gente está no pátio, né? Tem a questão que a gente pode pensar isso na sala também. Mas quando a gente faz a questão da alfabetização passar pelo corpo inteiro da criança e não pensar só na mecanização da mão pegando lápis e copiando e repetindo coisas estéreis numa folha de papel. Meu Deus, a criança, o que tu faria em 2 anos com a criança, tu faz em 1 ano. Eu sei porque eu fiz isso com as minhas crianças quando eu trabalhava com alfabetização. E não digo que eu fiz sozinha. Eu aprendi muito com uma colega que tinha formação em psicomotricidade.
Então, a gente ia para o pátio, a gente fazia brincadeiras de vendar os olhos, de tocar no corpo do colega, enfim, N brincadeiras que envolviam a questão dos sentidos e do corpo, que quando a gente retornava para o trabalho de sala de aula com jogos, com a questão da escrita espontânea, com a sistematização da escrita, essas crianças rendiam, que era um horror, né? Tanto é que eu fico espantada hoje, quando, agora estando na educação infantil, vendo colegas que estão no fundamental me dizerem que as crianças terminam, né? Claro, retirando essa questão da pandemia, né? Não vou, né? Que isso aí atrapalhou e não vou, né? Mas fora isso, que as crianças chegam no final do ensino do segundo ano sem conseguir construir um texto legível, né? Um texto coeso, um pequeno texto, e de fazer uma leitura fluente. Isso me choca, porque as minhas crianças conseguiram, não vou dizer assim, mas então eles faziam redações. Não, eles faziam pequenos textos, que não era o vovó viu a uva. Eram textos que eles construíram da cabecinha deles. Com erros ortográficos, sim, mas eram textos coesos que qualquer pessoa conseguiria ler. Então, o corpo... Nossa, se as pessoas tivessem essa consciência... O próprio capítulo traz isso, né? Nós mesmos, eu tenho certeza que agora a gente está inquieto. Eu estou aqui sacudindo as minhas pernas, quem está numa cadeira que gira está se balançando, porque a gente não consegue ficar parado. Mas aí a gente quer que a criança que passou a educação infantil inteira livre, né, se movimentando, porque a educação infantil permite isso, deveria pelo menos permitir, aí ela entra no primeiro ano sentada numa classe, olhando para a nuca do colega e para um adulto que está lá na frente. E ela tem que ficar 2 horas assim, até o intervalo de 15, 20 minutos, depois volta e fica mais 2 horas. E primeiro, né, Leide? Minhas crianças não ficavam uma atrás da outra. Eu sempre trabalhei com grupos. Terceiro, nós começava fazendo a aula com a ginástica do alfabeto. Então, minhas aulas eram uma zona total, né? Primeiro mês de aula, os pais já começavam a ir na direção questionar o que eu estava fazendo em sala, porque não enchia caderno, né? Depois, o primeiro mês que eu fazia aquela reunião mostrando todo o processo, como é que era a metodologia, e todo mundo se acalmava. Mas no primeiro mês pegava fogo, assim. Bem, tu fazia isso só para aparecer, a gente sabe, né? Claro, eu queria mostrar que eu era diferente. Todo mundo que foge da regra, ele faz para se aparecer, né? A gente tem esse Com certeza. Então, que fujamos da regra, né? Eu sempre falo do exemplo das micro-revoluções. A minha escola pode não ser Pickler, não tem nem mobiliário, ninguém nunca ouviu falar de Pickler, mas eu ouvi e eu sei. Então, o que eu vou fazer na minha turma com o que eu sei da Amy Pickler? Eu vou conversar com as crianças, eu vou respeitar as crianças, eu vou trocar elas, tenho só 5 minutos, porque são 16? Mas vai ser 5 minutos que é eu e aquela criança. Façam micro-revoluções, que aí vocês vão começar a ser as exibidas, as que querem aparecer, mas isso incomoda. Aí a minha colega também vai querer ser exibida e aparecer. E aí eu contaminei ela de uma maneira positiva. Então sejam essas pessoas que incomodam, que perturbam, que aparecem, né? Isso é ter a autoria dos nossos processos, né? Vamos ser autores legítimos da educação, né? Porque todo mundo que está dentro da escola escolheu estar na escola, né? Não existe. A gente escolheu estar ali. Então, o que eu faço com essa escolha? Né? Tem um outro livro que a gente leu que fala da dança, da música, né? Que música que a gente vai compor com as crianças? Né? É uma música agradável? É uma música que é pop, dura uma semana e acabou? Né? Pensar nisso também. Eu acho... Se questionar também, né? Acho que o ponto principal de tudo isso, assim, é que a gente vem de uma educação que ela foi dentro da caixa, né? E agora o movimento é que a gente pense fora da caixa e haja, né, com o movimento de querer sair dessa caixa.
Então, primeiro a gente tem que se dar conta disso, né? Se enxergar nesse contexto para poder buscar coisas, né, que favoreçam esse movimento, né? E isso, Patrícia, e sempre eu acho se deixar aberto a se questionar, porque eu acho que isso é tão importante de que, né, em todo final de contas, a gente sempre fala isso, de que a ideia do grupo de estudo que a gente oportuniza, oferece, é justamente isso, a gente poder trocar, a se questionar, porque daqui a pouco a gente está tão num ambiente tão de certeza, e é agradável, lógico, né? Mas daqui a pouco são certezas que não são boas, né? Nem para as crianças, nem para a gente mesmo, né? Fazem mal para a gente. Então, esse lugar da dúvida, da gente se questionar, é importante, porque a hora que tu está se questionando, tu começa a olhar a tua prática de uma forma diferente, né? Isso aí. E quando a gente observa a nossa prática, a gente vê as coisas que a gente não gosta na nossa prática. E o que é que eu vou fazer agora que eu estou vendo e eu sei que eu estou errando, né? Eu sempre digo assim, se eu faço uma coisa errada, mas eu não sei, eu não estou errando, né? Eu estou fazendo sem ter consciência disso. Agora, no momento que eu sei, que alguém me disse, que eu vi, que eu estudei, e eu continuo fazendo, então eu estou escolhendo errar. Né? Então, eu sou responsável pelo meu erro de fato. Né? Então, que a gente tenha essa reflexão também. Alguém falou? Eu ia complementar lá a questão anterior da questão de aparecer, Leite. Se a gente quer aparecer, né, para provocar os outros, que pelo menos a gente seja competente. Porque quando a gente quer aparecer, dá muito trabalho. Não é fácil. Tem que aparecer, tem que estudar e tem que ser competente. Né? Não estou dizendo assim que eu sou a última bolachinha do pacote, mas a gente tem que correr atrás para fazer a diferença onde a gente está. É isso, gente. Já passamos 15 minutos, a gente poderia continuar falando, mas a gente vai ter a oportunidade de um encontro mais longo, de 2 horas, que vai ser no sábado, dia 4, das 9 às 11. Depois eu posso confirmar, mas eu tenho quase certeza que é isso. E as discussões sempre ficam abertas e convidadas a continuar lá no nosso grupo, que é um espaço coletivo de todo mundo, né? O Baobá é um espaço coletivo e eu aproveito, né, para convidar vocês amanhã. O Baobá completa é o primeiro ano da parceria minha com o Bernardo, né? Então a gente vai se reunir simbolicamente às 20 horas lá no Instagram e a gente vai fazer pequenas surpresinhas. Então, quem puder participar é convidado. Quem não puder e não quiser também, a gente entende. Ai, que sacanagem. Amanhã eu tenho mais uma reunião de turma e tem meu outro encontro de grupo de estudo, meu outro grupo de estudo. Mas também, quem não tiver, também vai ter a chance de ganhar presente, porque a gente entende que a rotina de todo mundo né, é do jeito que é. Então, gente, muito obrigada para quem está chegando e não nos conhece. Sejam bem-vindos. Para quem já nos conhece, nos aturem, continuem nos aturando. E a gente permanece sempre aberto. Que bom que a gente tem pessoas aqui, nesse momento, 17 pessoas micro-revolucionando as suas práticas. Isso, a gente quer agradecer vocês. E esse vídeo, né, do encontro de hoje, a gente vai ser disponibilizado lá no canal do YouTube do Meu Pequeno Baobá. Então, meio-dia de sábado agora, dia 21, vai estar disponível lá no YouTube da página. A gente vai colocar o link para você poder ter acesso e tudo mais, porque a gente acredita, né, que daqui a pouco, que seja uma ou duas pessoas que acabem encontrando esse vídeo e ela possa se questionar sobre a sua prática, é já algo muito válido para a gente poder ter esse registro, né, que é tão importante. Então, pessoal, muito obrigado e nos encontramos no sábado. Boa noite. Até logo.